Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 26 de setembro, eu gostaria ainda de comentar sobre a importantíssima visita do Papa à França, à cidade de Marseille. O Papa retomou nessa visita à França um dos seus temas preferidos nesses 10 anos de pontificado: falar sobre os migrantes, porque esse é um problema muito sério que envolve o mundo inteiro. Milhares e milhares de pessoas migram de um lado para o outro em busca de vida, em busca de proteção, fugindo de guerras, fugindo da fome, buscando empregos. E todos nós que estamos aqui agora ouvindo essas palavras, devemos nos perguntar: quem de nós foi migrante? Quem de nós saiu da sua terra, ou os pais saíram de sua terra e foram para outro lugar à procura de uma vida melhor, de emprego, juntar-se aos familiares que estão fora, que estão longe? Então esse é um tema que toca a todos nós, porque muitos de nós somos de famílias migrantes. O nosso país, o Brasil, é uma terra que acolheu migrações vindas de muitos lugares, da Europa, da África. É verdade que os africanos foram trazidos para cá como escravos, e nós temos hoje metade da população brasileira de negros, de afrodescendentes. Mas temos também muitas outras pessoas que vieram, descendentes de italianos que estão aqui, porque os italianos vieram para cá trabalhar, franceses, alemães, ucranianos ou ucraínos. São muitos povos que vieram para cá em várias regiões do país e trouxeram a riqueza da sua cultura, o seu trabalho. Então nós somos um povo brasileiro, um povo miscigenado, um povo misturado. Estavam aqui já durante muito tempo as nações indígenas, os povos originários. Então nós somos essa mistura de raças. Por isso falar de migração, de migrantes, de refugiados, de deslocados, para nós não deveria ser um tema difícil e nem estranho. O Papa Francisco tem falado muito desse tema e nós precisamos rezar muito pelos migrantes, sobretudo pelas novas migrações, as pessoas que saem das suas terras por causa das guerras, da violência, da exploração, da fome. O Papa, nessa visita agora a Marselha, na França, ele voltou a esse tema e no extenso discurso proferido em Marselha, na conclusão dos encontros do Mediterrâneo, o Papa Francisco, filho de migrantes, também o Papa, recordou que o fenômeno migratório não é uma novidade dos últimos anos. Nem ele é o primeiro pontífice a tratar desse tema. A Igreja sente a crescente urgência dessa situação há pelo menos 70 anos. Corria o ano de 1952 e 7 anos após a Segunda Guerra Mundial, a Europa ainda vivia o drama das pessoas deslocadas. Na época, Pio XII, o Papa, na Constituição Apostólica Exsul Familia, escrevia o seguinte: a família de Nazaré no exílio, Jesus, Maria e José, imigrantes no Egito, são o modelo, o exemplo e o amparo de todos os emigrantes e peregrinos de todas as idades e de cada país, de todos os refugiados de qualquer condição, que pressionados pela perseguição ou pela necessidade, se veem obrigados a abandonar a sua pátria, os seus familiares queridos, e ir para uma terra estrangeira. Então nos recordou Pio XII que a própria família de Nazaré foi migrante, migrou para o Egito para defender a vida de Jesus.
Então, a própria família de Nazaré fez essa experiência da migração. Depois retornou à sua terra, mas teve que migrar para defender a vida. Guerras, perseguições ou a necessidade de melhorar a própria condição são as razões das migrações, às quais hoje se somam cada vez mais os problemas ligados às mudanças climáticas. Em 1967, com a grande encíclica Populorum Progressio, foi Paulo VI quem recordou que os povos da fome interpelam dramaticamente os povos da opulência, enumerando 3 deveres para as nações mais desenvolvidas: o dever da solidariedade, o dever da justiça social e o dever da caridade universal. O Papa Paulo VI havia reiterado então o dever de acolhimento, sobre o qual escreveu: nunca insistiremos o suficiente. Além dos 2 exemplos citados, Papa Pio XII e Papa Paulo VI, eles foram citados por Francisco no seu discurso. Muitos outros a este respeito poderiam ser dados. Por exemplo, as palavras de João Paulo II, que na mensagem para o Dia Mundial da Imigração, em 1996, escreveu assim: o primeiro modo de ajudar essas pessoas é escutá-las, para conhecer a sua situação e assegurar, qualquer que seja a sua posição jurídica perante o ordenamento do Estado, os meios de subsistência necessários. E acrescentou que é necessário vigiar contra o insurgir de formas de neorracismo ou de comportamento xenófobo que procuram fazer destes nossos irmãos bodes expiatórios de eventuais e difíceis situações locais. O Papa Bento XVI, na sua mensagem de 2012, observou como hoje vemos que muitas migrações são consequências da precariedade econômica, da carência dos bens essenciais, de calamidades naturais, de guerras e desordens sociais. Então, emigrar, disse Bento XVI, em vez de uma peregrinação animada pela confiança, pela fé e a esperança, torna-se um calvário de sobrevivência, onde homens e mulheres resultam mais vítimas do que autores e responsáveis das suas vicissitudes de migrantes. Certamente, também em Marsella, como repetiu várias vezes durante os primeiros 10 anos do seu pontificado, Francisco citou as dificuldades em acolher, proteger, promover e integrar as pessoas não esperadas. Recordou a responsabilidade comum de toda a Europa e a necessidade de garantir um grande número de entradas legais e regulares, sustentáveis, graças a um acolhimento justo no continente europeu. Mas também reiterou que o critério principal deve ser sempre o da salvaguarda da dignidade humana e não o da manutenção do bem-estar. Porque, como deveríamos ter aprendido com a experiência recente da pandemia, só podemos ser salvos juntos, nunca sozinhos. Então o Papa tem insistido nessas 4 palavras em relação aos migrantes: acolher, proteger, promover e integrar. Que nós tenhamos esse ensinamento no nosso coração. Nunca discriminemos ninguém. Nunca fechemos os olhos, nunca viremos as costas para aqueles que chegam de outros lugares, que precisam de atenção, de ajuda, de cuidado, de carinho, porque todos nós também fomos migrantes. Então, que nós acolhamos os migrantes, rezemos por eles, principalmente por essas novas migrações, frutos de guerra, de violência, de fome. Rezemos por todos os migrantes, assim como nos ensinaram todos os últimos papas que nós tivemos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor,
com Dom Luiz Fernando Lisboa.